Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 26 de janeiro, agora na Espanha, 21 horas e 10 minutos, no Brasil, 17 e 10. Gente, a volatilidade, a banda de volatilidade da BTC no intraday, eu tô no gráfico de 1 minuto, tá fortemente espremida e fortemente engolfada pela banda de volatilidade de ontem e anteontem, ou seja, a gente a cada nova banda de volatilidade no intraday, a gente percebe um engolfo. Isso é um sinal de que o preço vai explodir para cima ou para baixo. Eu vou explicar para os senhores por que tudo isso está alimentando, todo esse silêncio e marasmo movimentacional está alimentando um grande esporro ascendente. Eu já vou explicar para os senhores por que tudo isso vai acontecer. Essa semana é uma semana insana, para dizer o mínimo. Tem reunião do Fed que vai definir a nova taxa básica de juros na quarta-feira, dia 29. A gente está na expectativa de uma regulamentação por parte da SEC e definição da aprovação de alguns ETFs de altcoins no mercado à vista. O próprio Donald Trump pode emitir alguma ordem executiva no sentido de concretizar a regulamentação. Aqui no gráfico diário, a BTC segue dando vigência a uma cunha que claramente não revela força de queda. Pelo contrário, a gente namorou o patamar do último topo. A gente chegou a bater 109.588, que era o patamar da última máxima histórica em 108.353. Como estava na memória do mercado essa corretiva de 108.353 para a mínima em 89.252, vocês vejam que a BTC saiu de 108 e foi buscar aquela faixa de suporte que ela testou inúmeras vezes. Como isso aqui estava na memória do mercado, a BTC revisitou esse patamar e acabou acumulando numa cunha que nem tem força para cair, porque os fundos estão claramente ascendentes, os topos descendentes. Basicamente, a gente transita pela banda superior do canal de Keltner e diante de tudo que está prestes a acontecer, eu vou aqui reportar para os senhores por que eu acho que essa mega explosão que a BTC está em vias de protagonizar vai se desdobrar de forma ascendente. Não é só um endosso do presidente dos Estados Unidos a um ambiente regulatório mais claro em favor dos criptoativos que vai promover uma alteração sísmica na indústria criptográfica. Tá tudo acontecendo simultaneamente. E os gráficos dos time frames mais amplos, principalmente o mensal e o semanal, advogam a mesma estrutura de expansão a qual eu tenho me reportado. O gráfico de 2 semanas é brutal. A BTC basicamente está desenhando uma cunha de caráter ascendente. A gente toca naquele patamar acima de 105 mil e volta para estressar fundos ascendentes. Isso aqui é igual água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa cunha de caráter ascendente vai acabar explodindo em direção a 130, 140, talvez 150 mil dólares. Só que como está tudo acontecendo de forma simultânea, uma ampla adoção institucional, agora os bancos estão livres da normativa SAB 121, que impedia as instituições financeiras tradicionais norte-americanas de custodiarem criptoativos. Empresas do Fortune 500 estão se movimentando para expor as suas tesourarias a criptoativos. Agências governamentais começam a usar blockchains para o rastreamento de despesas, como foi anunciado pelo Donald Trump, para pagamentos e tokenização do próprio inventário da administração pública federal norte-americana, exatamente como o Elon Musk, que é o super ministro da eficiência governamental da administração federal norte-americana, reportou. A legitimidade para o varejo vai aumentar muito, porque com a regulamentação, atualmente, a exposição do varejão aos criptoativos fica sempre sujeita àquele mote de que é algo arriscado ou mesmo fraude.
a regulamentação vai abrir comportas em favor do varejo nunca antes vista em favor do mundo cripto. Por quê? Porque a gente sempre fica à mercê, sem a regulamentação, o mundo cripto sempre fica à mercê daquela narrativa de que altcoins, principalmente aquelas altcoins que basicamente são lançadas sem nenhum apoio ou suporte regulamentar e que estão sempre expostas a narrativas de fraudes. Isso agora vai mudar, porque a administração federal norte-americana, principalmente a SEC, vai estabelecer balizas mestras para ofertas de tokens iniciais ou initial coin offers, como são conhecidas, um efeito cascata global em favor de uma corrida institucional soberana, assim que o Tesouro norte-americano começar a criar o seu estoque de criptoativos. A explosão de inovação, a clareza regulatória vai incentivar devs, empreendedores a construir sem medos ou receios, usando a tecnologia blockchain, principalmente no que diz respeito a forças de inteligência artificial rodando a partir de uma matriz de força computacional descentralizada. Eu sei que a liquidez nesse momento está um pouco apertada para as altcoins de baixa capitalização. É só ver o que aconteceu depois do lançamento das memes do Trump e da Melania para poder acomodar ali duas memecoins que sugaram 25, 26, chegou a quase 30 bi. As memes do Trump e da meme da Melania, elas chegaram a aglutinar quase 30 bi de market cap para acomodar essas duas memecoins que sugaram ambas muita liquidez ali no top 50 do mundo cripto. A liquidez para as altcoins que constroem a base da Web3 ficou meio apertado, o mercado sentiu, muita gente acabou desembarcando, mas isso tudo vai mudar em pouco tempo. Eu alerto aos senhores, principalmente para aqueles que não sabem o que comprar. Este ciclo, principalmente para as altcoins que constroem a base da Web3, está um pouco turvo, confuso quanto à clareza no sentido de haver ou não, no sentido de se vai haver ou não uma temporada de altcoins por conta da diluição, da dispersão, porque milhões de novas altcoins são criadas a cada mês. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Toda essa profusão de novos tokens criados, principalmente na rede Solana, que não tem como negar, a Solana é o berço da criação de novos tokens, é só olhar esse gráfico, eu não me canso de olhar esse gráfico da Dune. Se a gente somar Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Tron, BSC, Base, a Solana supera em criação de tokens fungíveis e NFTs todas essas redes somadas. A Solana é uma besta enjaulada. Só que, do mesmo jeito que se a gente analisar o S&P 500 e a Nasdaq, por conta da revolução da AI, a maioria das ações que compõem o S&P 500 e a própria Nasdaq 100, elas acabam performando pior do que o próprio índice. Por quê? Porque o índice Nasdaq é um índice ponderado pelo volume financeiro das Big Techs, que estão surfando a onda da revolução da AI. A mesma coisa com o S&P 500. Então, por que o índice Nasdaq, o índice por si só, acaba performando melhor que 90% das ações que compõem o índice? Porque como ele é um índice ponderado pelo volume financeiro das Big Techs, que estão promovendo a revolução da AI, acaba que a maioria das ações acabam performando pior que o próprio índice Nasdaq, que é fortemente influenciado pelas Big Techs que ofertam a força computacional centralizada da AI. A mesma coisa acontece na Web3. Vocês precisam entender isso. Quando eu digo que aquela relação de dominância de 50%, agora a dominância está em 58,74%. Quando eu digo que a relação de dominância da BTC
para todas as altcoins é de 58,74%. Por quê? Porque o market cap da BTC em 2 trilhões representa 58% do market cap de todo mundo cripto em 3,6 tri. A mesma relação de dominância acontece da ETH em relação a tudo que está embaixo dela, da Solana em relação a tudo que está embaixo dela, da BNB em relação a tudo que está embaixo dela. O que eu quero dizer com isso? Da mesma maneira que isso acontece na Nasdaq, já que as Big Techs que ofertam a força computacional centralizada, que promove a revolução da AI, a mesma coisa acontece aqui. Qual é o berço de gestação dos agentes autônomos de AI? A Solana. Então não é à toa que a Solana acaba criando milhares, centenas de milhares, milhões de novos public addresses todos os meses. É só ver o gráfico. Daqui a 3 meses vai ter mais de 100 milhões de novos public addresses ativos na rede Solana. O que eu quero dizer com isso? Aquelas altcoins que constroem a base da Web3, elas estão alimentando uma demanda reprimida, porque em que pese agora tá tudo ainda lateralizando. A Solana não, porque a Solana é só ver a cotação da Solana, bateu 295, uma nova máxima histórica há pouco tempo. Mas se eu falar de AVAX, de BNB, cujo gás e o token de governança é a BNB, a Binance Smart Chain, a própria Ethereum, que ainda não desenhou uma nova máxima histórica de todos os tempos nesse ciclo. Se eu falar de TRX, se eu falar de, enfim, de SUI, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: a demanda reprimida que está se criando em favor daquelas altcoins que constroem a base da Web3 é algo assim completamente bizarro. Quando toda essa base de usuários nova que está chegando, que está aportando na Web3, não tem como negar que esses milhões de novos public addresses criados na rede Solana, isso aqui são novos usuários. Vocês precisam entender que o Facebook demorou uma década para ostentar 1 bilhão de usuários. A Solana, até o final de 2025, vai ostentar 1 bilhão de public addresses ativos. Agora, na Polymarket, os usuários que apostam na criação de uma Bitcoin Reserve, na assinatura de um Bitcoin Reserve Act pelo Donald Trump, agora os usuários da Polymarket estão apostando que há uma chance de 44% no mínimo, no sentido de que o Donald Trump vai criar um Bitcoin Reserve Act. O que eu quero dizer com tudo isso? Gente, vocês precisam entender uma coisa. Aqui está na Polymarket, tem uma chance de 44% de que o Donald Trump assine um Bitcoin Reserve Act nos próximos 100 dias. O que eu quero dizer com tudo isso? Uma base de usuários aumentando exponencialmente. A possível criação de uma reserva soberana de BTC em favor do Estado soberano norte-americano. Um approach regulamentar vindouro, que vai chegar a qualquer momento. O mercado pode eleger qualquer gatilho para fazer o mundo cripto explodir. Não há mais espaço para uma queda mais brusca das altcoins, porque a base de usuários não para de crescer exponencialmente. Como que uma Solana vai cair ou vai corrigir de forma expressiva se são criados milhões de novos public addresses diariamente? O que eu quero resumir com tudo isso? A gente está vivenciando nesse ciclo algo que não foi presenciado nos ciclos anteriores, que é a chegada das massas. A chegada da corrida institucional, uma corrida maluca institucional soberana. A chegada, finalmente, da regulamentação. Meus amigos, eu vou repetir de uma vez por todas. É impossível que tudo isso já esteja precificado. Não há nenhuma chance de que tudo isso esteja precificado. Aqueles minerais da B3 que vêm aqui dizer, Renato, as altcoins subiram no boato e caíram no fato. Eles falam um monte de bobagem nesse sentido. Gente,
Eu vou repetir para os senhores. É absolutamente impossível que a chegada das massas, a corrida maluca institucional soberana, a regulamentação, a criação de uma reserva soberana de BTC em favor da maior jurisdição e economia do mundo, é impossível que isso esteja precificado, até pela impossibilidade prática de precificação de algo tão bizarro, disruptivo e revolucionário. Agora que a chance, na Polymarket as pessoas colocam grana. Agora que a chance de o Donald Trump criar uma reserva soberana de BTC em favor do Estado americano está indo para mais de 50% na Polymarket, é muito razoável a gente presumir que o mundo cripto ainda nem iniciou uma corrida maluca para as altcoins. É só olhar a dominância, é só olhar a ETH. A dominância ainda nem começou a cair. A ETH está longe de desenhar um topo histórico. O Total 2 está longe de desenhar uma máxima histórica. O Total 3 está longe de desenhar uma máxima histórica. O Others, que mede o market cap das altcoins de baixa capitalização, está longe de desenhar uma nova máxima histórica. Eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Não ousem estar desembarcados. Facilmente vocês vão multiplicar o próprio patrimônio por vezes 30, vezes 40, vezes 50. Eu sei que é renda variável, sim. Nada é garantido, sim. Mas é muito factível que isso ocorra. Na seara fática, Michael Saylor está descontrolado. Ele anunciou uma compra iminente de mais uma bolada de BTC. O Michael Saylor, o cofundador mais icônico da MicroStrategy, publicou no seu tracker, lá, o rastreador de compra de Bitcoin, uma compra iminente de BTC em 27 de janeiro, amanhã. Segundo ele, ele deve promover mais uma compra. A última compra foi de 11 mil BTCs. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a PumpFan bateu mais um recorde. A fábrica de meme coins atingiu uma receita líquida num único dia em FIIs, em taxas, com o lançamento da meme Vini, em 15,38 milhões de dólares. Gente, a PumpFan, ela é algo assim completamente insano. Agora essa nova meme lançada, que já está valendo, o market cap já está em 383 milhões de dólares. É uma meme que o próprio site dela diz que não serve para nada. É uma meme que tenta unir pessoas e revelar o que os torna tão especiais. Pretendemos impactar a cultura. Essa moeda é só para comemorar a existência, não serve para absolutamente nada e já vale basicamente 380 e tantos milhões de dólares. É o novo normal ou não é o novo normal? E o CEO da Coinbase, o Brian Armstrong, disse que as comportas dos institucionais estão se abrindo com a iminente regulamentação do mundo cripto pelo presidente Trump. As comportas da grana institucional de instituições do nível de fundos de previdência dos professores do estado de Nova York, ou fundo de previdência dos bombeiros aposentados do estado de Nevada, e por aí vai. O que o CEO da Coinbase está reportando é que comportas de institucionais brutais, como do nível de fundos de previdência de funcionários públicos, estão se abrindo à criptografia. Ele não pode falar especificamente quem está assinando o contrato com a Coinbase para custodiar esses ativos, mas ele nunca viu nada igual. Gente, com esse nível de institucional entrando, agora entram os fundos de pensão, de previdência, de bombeiros, de professores, de funcionários públicos. O próprio Trump deve começar a comprar criptoativos e BTC, administrando os fundos estatais federais norte-americanos. O que eu quero dizer com isso, gente, é que a grana institucional pesada nem começou a chegar e tem mineral Zé Topinho espraiando aos quatro ventos, ex-BBBs, supostos cripto-influencers,
espalhando aos quatro ventos que o mundo cripto eventualmente já tenha desenhado o topo. Gente, a gente está longe disso. Com a dominância a 58%, nós estamos longe disso. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street alimenta a esperança de que o Donald Trump vá conter essa brutal política anti-imigração. Segundo um analista aqui da Bloomberg, se o Donald Trump concretizar tudo o que ele está falando, o impacto seria mais devastador do que a própria pandemia. O Wall Street alimenta a esperança sincera de que o Trump esteja eventualmente jogando para a plateia, para as bases que o elegeram. As políticas midiáticas anti-imigração do Donald Trump, colocando imigrantes dentro de aviões militares de carga, provavelmente, se ela continuar se desdobrando dessa maneira massiva, terá efeitos devastadores no lucro das empresas, na economia, vai ser tipo uma nova pandemia. A aposta de Wall Street é que o Trump talvez esteja jogando para a plateia. Embora o Donald Trump ainda não tenha dado sinais claros de que ele vai arrefecer essa política, ele declarou emergência nacional na fronteira sul, começou a deportar imigrantes ilegais por meio de aviões de carga militares, tudo leva a crer que talvez ele esteja promovendo algo midiático. Se não houver um alívio nessa política ultra repressiva, o Wall Street acha que a economia norte-americana poderia mergulhar num abismo e estar em seríssimos apuros, porque a dependência da economia norte-americana em relação à força de trabalho dos imigrantes ainda é muito grande. E o Donald Trump sancionou a Colômbia com tarifas por conta da disputa com os voos partindo dos Estados Unidos com imigrantes ilegais. O presidente Gustavo Petro, ele basicamente negou a autorização para pouso com aviões militares norte-americanos trazendo os deportados ilegais, o que desencadeou uma reação furiosa do Donald Trump, que no próprio domingo aumentou as tarifas contra a Colômbia em 25% sobre qualquer bem ou serviço oriundo da Colômbia. É o novo normal, e a primeira-ministra dinamarquesa subiu o tom com os Estados Unidos. Ela basicamente disse que a Groenlândia não está à venda. A primeira-ministra dinamarquesa, a Mette Frederiksen, disse que a Groenlândia não está à venda. O país nórdico lembrou os Estados Unidos que eles lutaram em guerras recentes lideradas pelos Estados Unidos, apoiando com tropas, com apoio logísticos, com apoios logísticos, com armas. E desde que o presidente Donald Trump intensificou as exigências para a Groenlândia, a primeira-ministra adotou até então um tom mais suave. Mas a insistência do Donald Trump em reivindicar a soberania sobre a Groenlândia fez com que ela aumentasse o tom nesse domingo, e ela disse que é importante lembrar que a Dinamarca tem sido um grande aliado dos Estados Unidos. O Trump lembrou que a Dinamarca, na Segunda Guerra, basicamente capitulou diante dos nazistas. A Dinamarca não ofereceu nenhuma resistência. Basicamente, a Dinamarca capitulou, aceitou a dominação nazista. O único mérito da Dinamarca durante a Segunda Guerra foi a proteção à comunidade judaica. A Dinamarca protegeu a sua comunidade judaica e transferiu os judeus para a Suécia para protegê-los, mas o fato é que a Dinamarca não disparou basicamente um tiro contra os nazistas, e depois que os aliados tinham tomado controle da situação, a Dinamarca começou a ensaiar uma resistência contra os nazistas. A Dinamarca, desde a Segunda Guerra em diante, ela vem apoiando os Estados Unidos, é membro da OTAN, mas o fato é que o Donald Trump não deixa de dar umas espetadinhas também na Dinamarca. Enfim, gente, nesse mundo apocalíptico Mad Max, a BTC segue acumulando, lateralizando de uma forma vulcânica. Isso é o que eu chamo de um grande silêncio que precede um mega esporro. Isso aqui fatalmente vai explodir de forma ascendente e vai buscar algo entre 120 e 150 mil dólares. Por isso eu insisto,
Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar neste ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.